professor de filosofia no ensino médio e esta é uma videoaula sobre metafísica aristotélica. Como conteúdo do terceiro ano do ensino médio e como não tivemos tempo hábil para abordar esse conteúdo durante as nossas aulas, por conta do curto espaço de tempo, eu estou disponibilizando esta videoaula para que você possa fazer algumas anotações no seu caderno e dar continuidade nesta abordagem. Durante as nossas aulas, nós já fizemos toda uma introdução sobre esse assunto. Então aqui eu vou me focar especificamente sobre algumas peculiaridades da abordagem de Aristóteles. Todos os conceitos fundamentais, os conceitos básicos já foram estudados anteriormente durante as nossas aulas. Então, para acompanhar esta videoaula, também foi disponibilizado uma colagem com os principais tópicos que nós vamos discutir no decorrer desta aula. Se você não tiver esta colagem, você pode acessar um link que estará disponível aqui embaixo, a fim de que você possa ou copiá-la no seu caderno ou até mesmo imprimir e colá-la. É de fundamental importância que você tenha esses tópicos, porque são a partir deles que nós vamos nos conduzir. Além disso, eu pedi também para os alunos fazerem as anotações devidas em relação a essas explicações, para que possam ter um material para estudo, né, para as nossas próximas avaliações. Então vamos dar início. Quando se fala de metafísica aristotélica, nós estamos falando de uma pessoa que buscou sistematizar este conhecimento. Aristóteles não chamou, como já foi dito anteriormente, não chamou de metafísica esse tipo de reflexão. Ele chamava de filosofia primeira. E chamava justamente de filosofia primeira porque ele considerava ser uma abordagem filosófica de suma importância para a compreensão da realidade. Então, o que a metafísica vai estudar, afinal de contas? Ela vai buscar os fundamentos últimos da existência das coisas. Ela busca refletir sobre o ser enquanto ser. E o que seria o ser enquanto ser? Ela vai buscar identificar a essência das coisas, aquilo que faz com que elas sejam o que elas são. O que justifica, o que determina as coisas serem o que elas são. E também o que determina elas serem como elas são. Porque quando nós olhamos ao nosso redor, nós percebemos as coisas em suas características. Estas características não são definidoras das coisas, né? A metafísica ela vai perceber isso, que o que define realmente as coisas não são percebidas em suas características. Para então nós darmos continuidade nesse conteúdo, você pode dar uma olhada nos primeiros tópicos que nós temos disponíveis aí. Então, o primeiro tópico que está escrito está dizendo assim: mudança como movimento e devir. Toda mudança encarada pela metafísica é uma mudança que acontece não na essência das coisas, porque a essência ela não pode ser alterada. Se ela for mudada, as coisas deixam de ser o que elas são. Porque o que vai realmente definir aquilo que algo é a sua essência. Como, por exemplo, né, durante a aula eu utilizo alguns objetos para explicar ou até mesmo para ilustrar melhor esse conteúdo, né? Então, pegando aqui uma caneta. Se nós olharmos esta caneta, não é o fato dela ser constituída por esse material, não é o fato dela escrever, né, a sua utilidade, não é o fato dela possuir uma tinta, não é o fato dela ter esse formato que faz com que ela seja definida como uma caneta. O que define as coisas são a sua essência. Na verdade, é a sua essência. Então, as características, elas são acidentais, né? Nós chamamos isso de acidentes. Se as características são acidentes, é justamente porque elas podem ser alteradas, mas o objeto continua sendo o que ele é. Já a essência, não. A essência, ela realmente vai definir o que a coisa é, ou o que o ente é.
Então, esse movimento ele é sempre considerado com a palavra grega chamada devir, né, que é um movimento constante. Esse movimento ele está relacionado à ideia de tempo e não de espaço, né? Quando nós paramos e analisamos uma mesa de madeira, por exemplo, nós dizemos que ela está em movimento, ainda que do ponto de vista espacial ela permaneça parada, nós dizemos que ela está em movimento por conta de sua deteriorização. Ela está se deteriorando, ela está apodrecendo aquela madeira. Nesse sentido, então, todas as coisas em suas características, elas mudam e isso não faz com que elas deixem de ser o que elas são. Existem algumas preocupações da metafísica, que é o nosso próximo tópico, então dê uma olhada aí na colagem que você tem no caderno. As preocupações da metafísica, de acordo com a abordagem aristotélica, são três, pode dar uma olhada aí. É o ser divino, que Aristóteles vai chamar de primeiro motor imóvel. E por que ele vai considerar o ser divino como um primeiro motor imóvel? Isso é importante você anotar. O divino, em Aristóteles, ele vai ser como o pontapé inicial de todo o desenrolar de coisas. Então, a partir do princípio de causalidade, que vai dizer que tudo aquilo que existe possui uma causa, se nós formos regredindo passo a passo, de causa em causa, para descobrir o começo de tudo, nós vamos chegar, de acordo com Aristóteles, em um primeiro motor que não é movido, né? Quando a gente fala de movido, nós estamos também falando nesse movimento de dar origem a algo, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. E a partir desse exemplo, nós vamos explicar os outros tópicos que também tem aqui neste conteúdo. Se nós imaginarmos um oleiro é uma pessoa que tem uma habilidade artesanal de fazer vasos de argila, por exemplo. Então, ele utiliza um material específico e ele começa a modelar um vaso. Antes deste vaso se tornar concreto, né, ele ser ali concretizado a partir da sua habilidade, este oleiro ele estava imaginando este vaso. Então este vaso ele existia primeiro na mente deste oleiro. Nós chamamos esta existência na mente como ente possível. Por quê? Existe na mente da pessoa, mas este ente ele pode vir a ser concretizado. Então nós chamamos ele, enquanto estava na mente, de ente possível. Nós já abordamos isso. Quando ele é concretizado, então ele passa a ser chamado de ente real. Então, nós vamos dizer que a causa da existência deste vaso produzido pelo oleiro é justamente o oleiro, né? Sem o oleiro, o vaso não existiria por si só. Isso quer dizer, então, que tudo aquilo que existe ao nosso redor, inclusive nós mesmos, possui uma causa. Se nós formos regredir, então, assim, já que todas as coisas possuem uma causa, significa que elas são movidas, elas possuem um movimento, né? Elas são geradas a partir de um movimento. O primeiro motor, que vai ser o ser divino em Aristóteles, ele não vai possuir nenhum movimento. Ele vai ser um primeiro motor imóvel. Por quê? Ele não possui uma causa. Não há nada que o mova, a não ser ele mesmo movendo-se e movendo outras coisas para gerá-las. Então é nessa perspectiva que a gente vai encarar o primeiro motor imóvel como uma divindade. Aristóteles vai considerar dessa forma, como o princípio gerador de tudo, né? Podemos considerar desse jeito. Outra preocupação da metafísica, dê uma olhada aí no próximo tópico. Os primeiros princípios e causas primeiras de todos os seres ou essências existentes, que é justamente o que eu tinha acabado de falar. A metafísica ela vai buscar evidenciar, né, e discutir quais são os primeiros princípios, as primeiras causas e as essências das coisas.
justamente com esse objetivo de refletir sobre o fundamento da existência. Quando a gente fala de metafísica, muitas pessoas têm uma tendência de encará-las como algo sobrenatural, como algo fora da materialidade, etc. Não é bem essa perspectiva. Falar de metafísica é falar daquilo que existe, buscando evidenciar o que fundamenta, né, esta existência. Então, algo que vai fundamentar esta existência nós chamamos de essência ou até mesmo substância. A substância ela vai ser encarada como um sinônimo de essência, tá certo? Então agora vamos discutir um pouco sobre os principais conceitos dessa metafísica aristotélica. Nós temos então alguns princípios primeiros, né, os primeiros princípios. O que são primeiros princípios? Isso é bom você fazer uma anotação. Os primeiros princípios são considerados princípios lógicos a fim de poder esclarecer e evidenciar melhor esse tipo de reflexão realizado pela metafísica. Então são 3 primeiros princípios. Quais são eles? O princípio da identidade, anote aí, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Então agora eu vou ilustrar aqui algo que você também precisa ter anotado no seu caderno. Então nós temos aqui o princípio da identidade, que vai ilustrar justamente, por exemplo, A é igual a A. Então aqui, na verdade, ele está apenas especificando a identidade daquilo que se chama A. Então é dizer o que a coisa é. Esse princípio da identidade, ele foi dado início justamente por um filósofo pré-socrático chamado Parmênides, que nós estudamos no primeiro ano do ensino médio, num filósofo pré-socrático. Parmênides, ele dá o pontapé inicial desse princípio da identidade, quando ele diz justamente que as coisas, aliás, que o ser é e que o não ser não é. Então é a mesma coisa, o princípio da identidade. Já o princípio da não contradição, ele é expresso por isso daqui. A é igual a A e diferente de B. O que ele está querendo dizer? Que A não pode ser A e B ao mesmo tempo. Em outras palavras, uma coisa que existe, então algo, anota no seu caderno, algo não pode ser uma coisa e outra ao mesmo tempo. Então, é o princípio da não contradição. Já o princípio do terceiro excluído é apresentado nessa proposição a seguir. Então, quando nós temos uma proposição, ela vai ser A, ou ela vai ser B, e não há uma terceira proposta. Então, esses princípios, eles são muito próximos uns dos outros, mas eles são considerados como princípios lógicos. O princípio do terceiro excluído vai querer dizer o quê? Que algo ou é uma coisa, ou pode ser uma outra coisa. Então ele tem umas 2 opções. Para ilustrar isso melhor, um exemplo é nós podermos afirmar que não existe uma terceira opção, né? Então o terceiro excluído é sempre considerar que não existe uma terceira opção. Não existe uma terceira opção. Só para ilustrar também melhor aqui o princípio da não contradição. É a mesma coisa quando a gente fala. Nós não poderíamos, por exemplo, afirmar que um triângulo tem 3 lados e não tem 3 lados ao mesmo tempo, né? Ou ele é uma coisa, ou ele é, e ele não pode ser ao mesmo tempo. Então ele tem que ser e não pode ser ao mesmo tempo. Então um triângulo não tem como dizer que ele não tem 3 lados, tá certo?
Desta forma, então, a gente percebe a finalidade dos primeiros princípios, né? Eles apenas vão organizar o nosso pensamento para esse tipo de reflexão metafísica, tá certo? O próximo tópico que tem aí na colagem, e você pode acompanhar, são as causas primeiras. Quando se fala de causas primeiras, elas possuem um objetivo, né? Qual seria o objetivo das causas primeiras? As causas primeiras, elas visam explicar o que a essência é e também a origem e o motivo da existência de uma essência, né? Então, ela visa explicar todo o conjunto da existência daquilo que nós podemos constatar ao nosso redor. Então, se algo existe, ele possui uma causa. E essa causa vai buscar explicar a sua essência, vai buscar explicar por que ele é, vai buscar explicar como que ele é e qual a finalidade dele. Então, em Aristóteles, nós temos aí as 4 causas, né? Então, dê uma olhada aí na colagem que você tem no caderno e vamos fazer algumas anotações em relação a algumas delas. A causa material, por exemplo. Lembra aquele exemplo que eu acabei de falar sobre o oleiro fazendo o vaso de barro? Então, vamos considerar assim. A existência, nós vamos refletir sobre a existência deste vaso, tá certo? Inclusive, deixa eu pegar um aqui. É só um exemplo. Assim como na sala de aula, a gente tem que usar o que está ao nosso redor, tá certo? Então, vamos supor, quando um oleiro foi fazer este vaso, ele utilizou algum tipo de material, né? Suponhamos que o material desse daqui seja uma argila, que eu acredito que seja mesmo. Então, nós vamos dizer que a causa material deste vaso, ou seja, aquilo do que ele é feito, é justamente a argila. Então, anote isso no seu caderno. A causa material consiste naquilo do que algo é feito, né? Então, o exemplo disso é que a causa material deste vaso é a argila. Tudo bem? Temos aí, em seguida, a causa formal, né? A causa formal, ela vai ser não exatamente a forma. Então, geralmente, a gente tem a tentação de interpretar forma como a silhueta, né, da coisa. E em Aristóteles não é bem assim. A causa formal, ela consiste na essência da coisa. Então, na essência dos objetos ou na essência dos entes. Então, anota isso no seu caderno. A causa formal consiste na essência das coisas. Aquilo que ele é em si mesmo, né? Como está escrito aí na colagem que você tem. Então, nós já vimos a causa material, que é a argila. A causa formal não é a silhueta, mas é a essência. Então, quando se fala de forma em metafísica, nós estamos falando de essência. Tudo bem? Temos também a terceira causa, que é a causa eficiente, né? Se você olhar aí no tópico do seu caderno, está escrito assim: a causa eficiente explica o que leva o ente a tornar-se o que é, né? Então, por exemplo, a causa eficiente deste vaso é justamente o oleiro que o produziu. Então, a causa eficiente é aquilo que leva a algo originar-se. Então, o que deu origem a este vaso? O oleiro. Então, o oleiro ele vai ser considerado a causa eficiente. Tudo bem? E por fim, nós temos aí a causa final, né? A causa final, está escrito aí no seu caderno, é o motivo ou finalidade para alguma coisa existir tal como é. Então, qual é a causa final da existência deste vaso, né? Porque, de acordo com a abordagem metafísica, todas as coisas também possuem uma finalidade, né? Então, se elas existem é porque elas têm um fim, elas têm uma finalidade de existir. Então, qual é a causa final da existência deste vaso? Este aqui especificamente é nada mais, nada menos do que decoração.
Então, ele foi produzido por uma pessoa, por alguém, que é uma causa eficiente. Ele é feito de material de argila, que é a causa material. Ele possui uma essência de vaso, que é a causa formal. E ele possui uma finalidade. Qual é a finalidade? É ser uma decoração, um objeto de decoração. Esta causa final que vai demonstrar então para que ele serve, né, que seria a utilidade dele. Tudo bem? Em seguida, vamos voltar aqui à nossa abordagem. O próximo tópico que está escrito aí no seu caderno é justamente sobre dois conceitos muito importantes em Aristóteles, que fala sobre ato e potência. Como que nós poderíamos ilustrar melhor esses conceitos de ato e potência? Então, faça essa observação aí no seu caderno e eu vou ilustrar aqui também para você. Aí na colagem que você tem, está escrito que a potência ela é a virtualidade que está contida numa matéria e pode vir a existir se for atualizada por alguma causa. Um exemplo disso para nós compreendermos este conceito. Nós podemos afirmar que a potência se refere a algo que pode ser concretizado. Então, por exemplo, uma semente ela é uma árvore em potência. Por que nós podemos dizer isso em metafísica? Porque se ela tiver todas as condições necessárias para que ela se desenvolva, então aí a gente vai dizer que se ela tiver todas as causas que possam tornar essa potência, né, de se tornar uma árvore real, então nós dizemos a semente ela é uma árvore em potência, porque se ela tiver todas as condições necessárias para se desenvolver, ela chegará a ser uma árvore, né? E o que é o ato? O ato, como está escrito aí também na sua colagem, ele é a forma que atualizou uma potência contida na matéria. Então, quando esta semente, por exemplo, ela tem todas as condições, então as condições que a gente sabe, né? Ela tem a terra, ela foi regada, ela tem o sol e etc. Então, ela tem todas as condições de se desenvolver. Então, quando ela consegue se desenvolver e ela chega a cumprir aquilo para o qual ela tem uma potencialidade, nós vamos dizer que ela se concretizou, ou até mesmo que a potência se tornou um ato. Então, nós vamos inverter aqui, né? Nós podemos dizer que o ato é a árvore é um ato. E por que a árvore é um ato? Porque é como se ela tivesse atingido uma perfeição do seu desenvolvimento. A semente, ela pode se desenvolver e se tornar uma árvore. Então, a semente é uma árvore em potência, se ela tiver todas as condições para isso. Suponhamos então que ela teve todas as condições. Então, quando ela se torna uma árvore, nós vamos dizer, a árvore é uma árvore em ato. Por quê? Toda a potencialidade que ela tinha de se tornar árvore, ela cumpriu. Então, ela chegou na sua perfeição de árvore. Então, toda a potência, ela foi concretizada em ato. Então, nós vamos interpretar aqui o ato como um sinônimo de perfeição, ou até mesmo de cumprimento de uma potencialidade. Um exemplo que está escrito aí na sua colagem é: o adulto é o ato da criança, né? Então é bem isso. Aqui a árvore é um ato da semente. E por que a árvore é um ato da semente? Porque a semente
ela teve todas as condições, ela poderia se tornar uma árvore. Então, ela teve as condições, se tornou uma árvore. Ao se concretizar uma árvore, ela atingiu a sua perfeição de seu desenvolvimento. Tá certo? Bom, com esta última abordagem, nós encerramos aqui a explicação sobre a metafísica aristotélica. É claro que toda a abordagem aristotélica não se resume somente a esses conceitos, né? Aqui são conceitos apenas básicos, alguns conceitos mais importantes. Se você tiver algum interesse, você pode dar uma pesquisada um pouco mais sobre esse assunto para aprofundá-lo. Inclusive, nós fizemos um trabalho, né, sobre metafísica aristotélica a partir dos textos próprios de Aristóteles, onde ele faz menção sobre a parte do conhecimento, sobre uma crítica ao pensamento platônico, né, e algumas coisas a mais. Então nós tivemos esse trabalho com algumas questões e isso daí será desenvolvido no decorrer das próximas aulas, tudo bem? Eu espero que você possa ter entendido. Se você restou alguma dúvida, você entre em contato comigo ou pelo blog ou até mesmo pelo grupo do Facebook Elísio-Filosofia. Então, até a próxima.